Boa noite, meus irmãos. Novamente estamos reunidos, estamos juntos aqui para estudar a palavra do Senhor, para orarmos juntos, aproveitar esse tempo que o Senhor tem nos dado como igreja, esse tempo que o Senhor tem permitido com que nós nos reunamos para podermos compartilhar a palavra do Senhor através das nossas mídias sociais. Nós vamos estar orando nesse momento, dando início a esse estudo bíblico, dando início a esse tempo. E logo após nós estaremos então compartilhando acerca da palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelas tuas mais ricas bênçãos, Senhor, que têm sido derramadas, ó Pai, sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que temos recebido nas tuas mãos, ó Pai, por todo o cuidado, carinho que o Senhor tem demonstrado, ó Deus, pela tua igreja, ó Pai, pelo teu povo, ó Deus, que tem se reunido, ó Deus, nesse lugar, ó Pai, que há tanto tempo o Senhor te busca, ó Pai, e te serve. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, realmente nessa noite, ó Pai, pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, que possamos ser desafiados, ó Deus, através da tua palavra, que possamos, ó Deus, encontrar, ó Deus, na tua palavra, Senhor, referências, ó Deus, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Pai. Nós queremos agradecê-lo, ó Deus, e entregar ao Senhor esse momento, ó Pai, e o fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de dar continuidade àquilo que nós estávamos vendo na semana passada sobre conhecer a Deus. Nós falamos na semana passada sobre a importância que nós temos de buscar ao Senhor, de conhecê-lo verdadeiramente. Vimos ali no exemplo de Jó, rapidamente, como nós podemos buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor em profundidade, ter um relacionamento real com Ele. Mas hoje eu queria continuar pensar um pouquinho, não necessariamente sobre conhecer ao Senhor propriamente dito, mas eu queria que nós pensássemos sobre a nossa vida. Será que você se conhece? Será que você realmente conhece a sua fé? Será que você tem experiência suficiente ou tem convicção suficiente daquilo que você acredita, a maneira como você reage diante das situações? Nós estamos vivendo num momento de tanta incerteza, num momento de tanta confusão, onde nós percebemos pessoas completamente perdidas, buscando respostas em tantos lugares diferentes, até mesmo nas questões mais triviais do nosso dia a dia, nós não temos mais quase firmeza em nada. Uma hora um governo fala uma coisa, pouco tempo depois já se muda de ideia novamente, e nós estamos sendo levados por essas inconstâncias, essas coisas que têm tirado muitas vezes a nossa confiança. Em relação à fé também não é diferente. E nós precisamos entender, nós precisamos aprender a olhar e avaliar a nossa própria vida em relação à nossa fé. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Lucas deixa registrado no capítulo 8, a partir do verso 22. Um texto bem conhecido, um texto que todos nós que passamos por uma escola dominical já ouvimos inúmeras histórias a respeito de Jesus acalmando a tempestade. Mas aqui tem uma pergunta, uma lição muito importante para todos nós. Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22, diz o seguinte: Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Meus irmãos, essa é uma história bem interessante, uma história que todos nós já ouvimos, com certeza. Se você ainda não ouviu, a primeira vez que está tendo contato com essa história, você percebe algo bem interessante quando nessa narrativa que Lucas faz acerca de Jesus. Ou seja, Jesus ele estava lá falando à multidão,
em determinado momento, no final da tarde, já cansado, ele pega um barco junto com seus discípulos com o intuito de atravessar ao outro lado do mar da Galileia, o lago da Galileia. Então ele entra no barco junto com seus discípulos lá, então ele vai em direção a Decápolis, ali onde há uma região do outro lado do lago, onde ele estava com o intuito de anunciar o Evangelho. E aí também a gente percebe que no meio dessa viagem, então, essa narrativa conta que Jesus adormeceu, ou seja, o Filho de Deus ali cansado, com sono, adormece ali na polpa daquele barco durante toda aquela viagem, e aí de repente, do nada, como é muito característico daquela região, daquele lago ali, vem sobre eles uma tempestade, um forte vento, e aquele mar, aquele lago começa a ficar todo agitado e a coisa começa a ficar tão complicada que os discípulos começam então a ficar com muito medo. Eles ficam apavorados e começam a temer a própria morte naquele lugar. E aí então vem um momento onde eles começam a olhar a situação ao redor e não vê outra solução a não ser ir lá e acordar Jesus, chacoalhá-lo ali, com medo de que a coisa ia para o fundo, o barco ia para o fundo. E aí então, quando Jesus faz essa pergunta, que é sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho hoje. Jesus pergunta para aqueles discípulos, né, aonde está a tua fé? É engraçado que essa narrativa fala sobre homens que estavam primeiro acostumados com aquele lugar, porque boa parte daqueles discípulos eram pescadores que trabalhavam naquele mar, que conheciam aquelas águas, que sabiam que aquilo era algo comum de acontecer, né? Que estavam do lado de Jesus, junto com Jesus, já haviam visto Jesus fazer tantos outros milagres e já estavam há um tempo já observando e ouvindo aquilo que Jesus dizia, e mesmo assim, naquele momento, naquela hora complicada do mar revolto, eles ficam apavorados e clamam por Jesus, o acordam para que Jesus os libertasse ou salvasse daquela situação. E essa é uma pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos pensando, ou que nós estivéssemos fazendo para nós mesmos. Onde é que está a nossa fé? Ou seja, é uma pergunta difícil para nós respondermos. Talvez muitas pessoas podem ter algumas respostas bem prontas sobre essa pergunta. Algumas vezes nós nos firmamos muito naquilo que nós ouvimos durante toda a nossa vida sobre o que é fé. O que é que nós entendemos por fé, como nós podemos demonstrar a nossa fé. Talvez nós tenhamos ouvido muitos estudos sobre a fé, e aí nós temos algumas palavras, ou algumas frases, ou alguns versos prontos já na nossa mente, que respondem de bate-pronto essa pergunta: onde está a sua fé? O que é realmente a sua fé? Talvez a gente pode responder como lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é praxe, nós sempre pensamos nesse verso quando nós queremos realmente falar sobre a fé ou dizer o que é a fé. Mas também, talvez você pense naquela passagem lá em Mateus, no capítulo 21, verso 21, quando Jesus diz: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-se e atire ao mar, e assim será feito. Quantas vezes nós já temos ouvido falar sobre ter uma fé dessa forma, que nós não temos uma fé tão grande, porque se a tivéssemos, nós mandaríamos os montes sair de lugar e as coisas aconteceriam. Ou talvez a gente volte a Hebreus, no capítulo 11, o verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esses são jargões, são respostas prontas que muitas vezes você e eu temos para falar sobre a nossa fé. São uma maneira, um modo pelo qual nós nos apoiamos, ou simplesmente nós temos decorado já em nossa mente, em nosso dia a dia,
para falar sobre algo tão importante, algo tão essencial à nossa vida e talvez algo que muitos de nós têm que exercitar nesse tempo que nós vivemos. Mas algumas perguntas eu gostaria que você respondesse, e eu devo responder também a mim mesmo. Será que realmente eu tenho fé? Será que realmente eu posso olhar para a minha vida, eu posso vasculhar a minha vida e entender que de fato eu tenho fé? Essa é uma pergunta de Jesus para os seus discípulos. Essa pergunta que ele faz é uma pergunta muito inquietante. Onde é que está a sua fé? Por que você tem fé, na verdade? Será que você pode responder isso tranquilamente e confiantemente dizendo, não, eu tenho fé? E se você o faz, baseado em que essa sua resposta? Algumas vezes nós pensamos ou nós olhamos para a nossa fé e percebemos que essa confiança que nós temos deve ser abastecida todo dia com aquilo que Deus tem feito. É interessante quando nós olhamos a palavra de Jesus lá em João, no capítulo 4, o verso 48 ao 50, quando ele está falando ali sobre aquele homem, né, o filho do rei ali, o servo do rei oficial, que tem o seu filho doente. Olha só a palavra que Jesus diz para aquele homem. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Será que nós temos esse mesmo tipo de fé que esse homem tinha? Ou nós precisamos sempre estar vendo esses milagres, vendo esses sinais prodigiosos, vendo o agir de Jesus, o agir de Deus nas circunstâncias, para que a nossa fé continue a ser alimentada dia a dia? Talvez você seja daquela pessoa que, olha, não, eu tenho muita fé, pastor, eu conheço o Senhor, eu tenho experimentado Ele no meu dia a dia, porque, olha, essa semana mesmo Ele me mandou uma cesta básica, essa semana mesmo Ele me mandou um dinheiro que eu não estava esperando, essa semana mesmo Ele fez isso, essa semana mesmo Ele fez aquilo. Mas e se o Senhor Deus não fizesse essas coisas? A sua fé continuaria firme, continuaria forte? Será que a sua fé é como a desse homem que não precisou ver o milagre acontecendo, não precisou ver o seu filho levantando, mas simplesmente confiou na palavra que Jesus disse e foi ao encontro do seu filho, sabendo que ele já estava bem? Ou a gente precisa ser sempre alimentado, ou sempre vendo, apalpando aquilo que Deus tem feito para que a nossa fé se mantenha viva? Talvez essa resposta, essa pergunta sobre se nós temos fé, depende muito da maneira como nós entendemos aquilo que Deus tem feito. Será que realmente a nossa é fé de verdade ou simplesmente a gente só está se baseando naquilo que nós podemos ver? Mas também uma outra pergunta que nós devemos fazer para nós é qual é a qualidade da nossa fé? Talvez sim, nós tenhamos fé. Talvez sim, nós tenhamos realmente, ou conheçamos de fato ao Senhor e experimentemos um pouquinho da fé, mas qual é a qualidade que a nossa fé, qual é a profundidade da fé que nós temos? Podemos ter algum tipo de fé e isso não significa que essa fé que nós dizemos ter é grande o suficiente para entregarmos por completo as nossas vidas às mãos de Deus. Algumas vezes, como somos colocados à prova em situações corriqueiras, a gente consegue mostrar algum tipo de fé. Mas na hora das grandes lutas é que nós percebemos ou que nós vemos a qualidade da fé que nós temos. Olha que interessante, lembra quando os discípulos ali no verso 24, eles falam, os discípulos foram acordá-lo clamando, foram chamar Jesus que estava dormindo na popa do barco, mestre, mestre, vamos morrer. Que contraste esse que os discípulos mostram, né? Estavam ali junto com Jesus, estavam junto com aquele que sabiam que tinham poder sobre tantas coisas, já haviam visto ele fazer tantos milagres, estavam com ele no barco junto deles e ainda assim estavam com medo daquilo que estava acontecendo. As situações ao redor, as dificuldades ao redor
parece que falavam mais alto do que a próprio Cristo que estava ali com eles. Algumas vezes nós temos essa mesma atitude que os discípulos tiveram. Nós falamos que nós temos fé, nós falamos que nós acreditamos em Deus, nós realmente mostramos a nossa devoção diante do Senhor, mas quando as coisas começam a ficar complicadas ao nosso redor, quando as situações ao nosso redor começam a ficar um pouquinho de fugir um pouquinho ao nosso controle ou diante daquilo que nós não podemos ter muita certeza, nós também começamos a duvidar, nós também começamos a achar que as coisas fugiram ao controle de Deus. Quando esses discípulos chamam Jesus lá no barco, que ele estava dormindo, provavelmente eles pensaram, bom, Jesus não está vendo a situação que está acontecendo aqui ao redor. Ele com certeza não está vendo as ondas que estão aqui batendo no barco, entrando água dentro do barco. Nós precisamos acordá-lo, porque ele não está vendo isso que está acontecendo. E eles foram lá então clamando ao Senhor Jesus, porque eles estavam com medo de morrer. Quantas vezes você e eu fazemos a mesma coisa? Quantas vezes você e eu começamos a olhar para situações que estão ao nosso redor e começamos a pensar, eu acho que Deus não está percebendo, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, talvez eu tenha que falar mais alto, talvez eu tenha que gritar mais alto, talvez o Senhor Deus se perdeu e Ele não está vendo, Ele não está olhando para mim. Nesse momento de pandemia é muito fácil nós olharmos essas situações. Talvez é muito fácil nós olharmos para tudo isso e falar, olha, o Senhor Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu que eu estou passando por essa dificuldade, Ele esqueceu que eu estou passando por esse problema. Mas o que aconteceu, será, com esse Deus que tem falhado, que tem esquecido? Será que Ele é tão poderoso assim, que Ele consegue realmente me livrar dessa situação? Será que eu não preciso lá chacoalhá-lo porque Ele está dormindo perto de mim? Essa é uma pergunta que talvez você e eu precisamos fazer. Qual é a qualidade, qual é a profundidade da fé que nós temos? Nós realmente confiamos nesse Deus? Nós realmente entregamos a nossa vida para Ele, 100% da nossa vida nas mãos dEle? Ou não? Ou ainda a gente precisa ter o controle nas mãos daquilo que está acontecendo? E aí a outra pergunta que eu gostaria que você pensasse então comigo. Se realmente a nossa fé, se realmente eu tenho fé, se realmente eu não preciso de situações que estão ao meu redor para mostrar que eu acredito no Senhor, não preciso ficar me alimentando das coisas que Deus tem feito. Se realmente a minha qualidade, a qualidade da minha fé é tão profunda que eu consigo entregar para Ele ou não a minha vida diante do Senhor, a última pergunta é, como então eu posso fazer para alcançar essa fé genuína em Jesus? Como que eu posso então fazer para realmente ter uma fé genuína, uma fé real em Jesus, uma fé que aumente a minha comunhão com Ele? Essa é alguma questão também que eu não posso dizer para você que tem uma receita fácil, um direcionamento, e olha, você faz isso e pronto, você resolveu o seu problema, você vai ter agora a sua fé suficiente, você vai ser um homem, uma mulher de fé, uma mulher que agrade ao Senhor se você fizer isso. Não é assim que funciona. Eu tenho algumas diretrizes, eu tenho algumas coisas que eu tenho pensado, algumas coisas que eu tenho tentado colocar para a minha vida e tenho tentado viver na minha vida, que tem me ajudado muitas vezes a caminhar mais perto de Deus. E eu espero que também possa ajudá-lo nesse caminhar mais perto de Deus. Primeira coisa que eu acho que nós podemos fazer quando nós pensamos ou nós queremos ter a nossa fé realmente aumentada ou ter a qualidade da nossa fé melhorada é nós permitirmos ser provados por Deus. Ao invés de nós ficarmos reclamando das situações ao nosso redor, ao invés de nós ficarmos olhando para aquelas situações e tentando encontrar saídas ou tentando encontrar os motivos pelos quais nós estamos passando por isso, por que nós não encaramos isso como oportunidade de mostrar a nossa confiança na soberania de Deus? É justamente isso que Tiago fala no capítulo 1, verso de 2 a 4. Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. As lutas que vêm sobre nós, as dificuldades que nos atingem muitas e muitas vezes, nos permitem crescer na nossa fé. Nos permitem olhar para aquelas situações e realmente ver como eu posso reagir diante daquilo de uma forma que agrade ao Senhor. Isso é aumentar a nossa fé. Isso é mostrar a nossa fé, a nossa confiança no agir de Deus, na soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós temos que nos lembrar que nada foge ao controle de Deus. Nenhuma situação está alheia à vontade do Senhor, nenhuma situação que acontece conosco, ou acontece com a humanidade, ou acontece com o mundo, está fora do agir de Deus, está fora da permissão de Deus. Então, se está acontecendo, por que eu não posso aproveitar daquele momento para aumentar a minha confiança, para aumentar realmente a minha dependência do Senhor em relação a essas provações que vêm? Meus irmãos, é importante que nós olhemos para cada situação que nós passamos e possamos tirar proveito disso, porque essas lutas, essas provas que Deus permite que tenhamos, nos ajuda a crescer na presença dEle, nos ajuda a depender mais da presença dEle. Mas também eu gostaria de pensar que para nós crescermos a nossa fé, para nós amadurecermos a nossa fé, para nós aumentarmos a nossa fé, também nós precisamos permitir que sejamos moldados por Deus. Nós sabemos que a nossa fé vem do Senhor. É Ele quem põe no nosso coração a fé, é Ele quem nos dá condição para colocá-la em prática, é Ele que realmente faz com que a gente conquiste essa fé e demonstre essa fé. Sabemos disso tudo, né? Nós temos isso tudo muito bem claro na nossa mente. Mas o que muitas vezes nós não conseguimos absorver, ou que nós não conseguimos fazer a ligação correta, é quando nós começamos a experimentar algumas lições duras em nossa vida. Mas Hebreus, no capítulo 12, do verso 5 a 7, o escritor de Hebreus fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, pois Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? É interessante quando nós olhamos para esse texto e vemos aqui uma expressão do amor de Deus por nós em nos disciplinar. A ideia é que Deus realmente ele nos permite essas lutas e provas e muitas vezes castigo para que nós o conheçamos mais, para que nós estejamos mais próximos dele, para que nós realmente possamos aumentar a nossa fé, a nossa confiança nele. E nós precisamos entender isso de uma forma correta, no sentido de que Deus está nos moldando através dessas coisas. Ele não nos permite passar por essas lutas, Ele não nos permite passar por essas provas, porque Ele sente prazer em nos castigar. Ele faz isso porque nós somos seus filhos. E pelo amor que Ele tem por nós, Ele então quer ver com que nós cresçamos na presença dEle, com que nós nos desenvolvamos perante Ele. Então é importante isso, que nós realmente permitamos que Deus nos molde à imagem de Jesus. E Ele vai fazer isso na nossa vida, e muitas vezes não é uma situação fácil, muitas vezes não é uma situação gostosa de ser vivida naquele momento. Mas sim, é extremamente importante, é extremamente bom para a nossa fé, bom para o nosso espírito sermos moldados pelo Senhor. Mas também, por último, nós precisamos permitir ser instruídos por Deus. Quando nós pensamos na nossa fé, quando nós pensamos em o que é a nossa fé, nós sabemos que a nossa fé é a confiança que nós temos em Deus. E como nós podemos confiar em alguém que nós não conhecemos?
E nós, então, para que a nossa fé possa ser aumentada, nós precisamos buscar conhecê-lo, buscar estar na presença dele, buscar ser orientados sobre aquilo que ele deseja para nós. E nós vamos encontrar isso, na verdade, na palavra dele. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o verso 15 ao 17, um texto bem conhecido também, diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É na palavra do Senhor que nós vamos encontrar aquilo que Ele quer para nós. É aqui onde nós vamos encontrar aquilo que Ele quer nos falar e nos mostrar para que nós possamos crescer na presença dEle, para que nós possamos estar preparados, estar aptos a estar na presença do Senhor. Meus irmãos, quando a gente olha então para a nossa realidade, para a nossa vida, e quando nós fazemos essa pergunta que Cristo fez para os discípulos: onde está a sua fé? Qual é a resposta que você tem para dar para o Senhor? Qual é a resposta que você tem para dar para si mesmo em relação à sua fé? Você ainda depende das coisas, ou depende de ver as coisas que Deus está fazendo, de ter que apalpar aquilo que Deus tem feito? Será que a cada dia, se você não vê o agir de Deus, se você não vê a resposta de Deus, aquele seu anseio, aquela sua angústia, você já começa a ficar em dúvida, já começa a ter dúvida se realmente Deus é Deus, se realmente Ele é capaz de resolver o seu problema ou não? Ou você é firme o suficiente para passar por lutas, por provas e reconhecer que o Senhor Deus ainda está lá e que nada foge do controle dele? Ou talvez você também seja um daqueles que não conseguem sentir a presença de Deus quando as provas chegam, quando as dificuldades que Deus tem colocado diante de você vêm na sua vida e você começa a pensar: não, mas isso é muito para mim. Eu gostaria que Deus fizesse as coisas como um mar de rosas. Eu confio nele porque eu quero receber todas as bênçãos, todas as coisas boas que Deus tem para mim. Eu não quero as provações, eu não quero as dificuldades. Quando as coisas ficam difíceis, quando as situações fogem ao controle, talvez você fale: não, mas esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que eu tenho visto, porque meu Deus é poderoso e Ele pode mudar tudo isso. E eu tenho certeza que quando eu pedir, Ele vai fazer com que esse vírus desapareça. Meus irmãos, não é isso que Deus promete. Não são essas coisas que Deus fala para nós. É interessante, tem uma ilustração, uma história no Manancial do Deserto, um livro bem antigo, lá de 1980, que conta sobre uma história, sobre de uma senhora que teve um sonho. E nessa história conta que essa senhora estava num momento sonhando, e ela sonhou que ela viu 3 pessoas ajoelhadas orando no seu sonho, né? Ela vê ali 3 pessoas, as 3 ajoelhadas em oração diante da presença do Senhor. E ela fala que naquele sonho, de repente, o Senhor vem e coloca-se diante de uma pessoa que está ali, olha para aquela primeira pessoa, né? Dá um grande abraço e põe um grande sorriso no rosto dela, né? Fala algumas palavras no ouvido daquela pessoa e aí se afasta. Aí aquele senhor vai para a segunda pessoa que estava orando. Aí aquela segunda pessoa que estava lá orando continua lá em atitude de oração, e aquele senhor vem e coloca a sua mão sobre a cabeça daquela pessoa e simplesmente dá um sorriso para ela. E ao mesmo tempo, logo depois, ele sai e passa por aquela terceira pessoa. E ele passa pela terceira pessoa, não fala nada, não dá sorriso algum. Basicamente, ele passa bem rapidamente, rispidamente por aquela pessoa e se afasta. No seu sonho, aquela mulher começou a pensar: puxa, o Senhor Deus deve amar muito aquela primeira pessoa, porque ele foi lá, ele deu um abraço nela, deu um sorriso, conversou com ela,
também ele deve amar bastante aquela segunda pessoa, porque ele foi lá, colocou a mão sobre a sua cabeça, deu aquele sorriso, mas a terceira não. Provavelmente aquela terceira pessoa deve ter feito alguma coisa muito ruim, muito errada, porque olha, ele passou tão rápido por ela que nem se importou, nem percebeu que ela estava lá quase, só passou por ela e foi embora. E ainda quando ela estava pensando nisso, estava tentando achar o significado daquilo tudo, no seu próprio sonho o Senhor aparece para ela e fala para ela: olha, minha senhora, você está completamente enganada em relação à sua interpretação do que aconteceu. Sabe aquela primeira pessoa com a qual a senhora viu lá, que eu me parei, que eu abracei, que eu fiz um carinho, dei um sorriso e conversei com ela? Então, aquela pessoa, a fé dela é muito fraca. Ela depende de mim o tempo todo para se manter firme. É uma pessoa da qual, se eu não estiver lá junto com ela o tempo todo, cuidando, acariciando, falando, me mostrando para ela, logo, logo ela se perde se eu me afastar dela. Então é por isso que eu tive que gastar tanto tempo com ela. É por isso que eu tive que ficar lá o tempo todo falando com ela, acariciando ela, fazendo tudo aquilo para que ela pudesse sentir a minha presença. A segunda pessoa já tinha uma fé um pouquinho mais forte. É alguém da qual a simples presença perto dela já é suficiente para ela enfrentar as lutas, para ela enfrentar as dificuldades que a vida lhe impõe. Mas aquela terceira pessoa, aquela pessoa tem uma fé muito, muito grande. É uma pessoa que não precisa que eu fique a bajulá-la, não precisa que eu fique perto dela para que ela confie em mim. A confiança que ela tem em mim é tamanha que eu não preciso estar perto dela, porque simplesmente a minha palavra era suficiente para ela lá no início, e ela conseguiu então confiar, e eu estou fazendo com que ela passe por várias lutas e dificuldades, estou fazendo com que ela cresça em meio às adversidades da vida, para que eu possa usá-la para uma obra especial que eu estou fazendo com que ela esteja sendo preparada. Meus irmãos, essa é a ideia que nós percebemos quanto à nossa fé. Será que a qualidade da sua fé, será que aquilo que você entende por fé é como essa terceira pessoa que não precisa ficar vendo o mover, o agir de Deus o tempo todo para continuar crendo nele, para continuar acreditando na presença dele, acreditando na obra dele? Ou você realmente é um homem e uma mulher que pode confiar no Senhor, mesmo não vendo o agir dele, mesmo não vendo aquilo que ele tem feito, mas simplesmente porque a palavra dele o diz? Nós precisamos confiar no Senhor verdadeiramente. A nossa fé deve ser mostrada justamente nos tempos de prova. Nos tempos de facilidades, a nossa fé é fácil de ser vivida. Spurgeon tem uma frase, e eu gostaria de terminar esse estudo com a frase que Spurgeon tem. Spurgeon diz: lembremos-nos disso. Nossa fé mostra as suas verdadeiras dimensões na hora da provação. Aquilo que não suporta o momento de prova não passa de mera confiança carnal. Fé em tempo de bonança não é fé. Será que nós estamos realmente crendo no Senhor? Será que nós conhecemos a nossa fé verdadeiramente? Será que realmente você conhece a sua fé verdadeiramente? Se você não conhece, se você não tem essa fé, busque no Senhor. Permita ser moldado por Deus, permita ser instruído por Deus, permita ser provado por Deus para que a sua fé possa ser aumentada, meu irmão. Nós precisamos estar na nossa igreja, nós precisamos de uma igreja onde a fé dos nossos irmãos seja uma fé real, uma fé forte, uma fé que consegue enfrentar as lutas e as provas que nós temos enfrentado. Da mesma forma como nós precisamos conhecer a Deus, buscá-lo e entendê-lo e ter um relacionamento com Ele, nós precisamos também olhar para nós e autoavaliarmos a nossa vida, a nossa fé, para saber se essa nossa fé realmente ela pode ser provada no momento de dificuldade, se nós podemos realmente ver que Deus tem nos amado quando Ele
traz dificuldades, que nós possamos ver que Deus está falando conosco através da sua palavra, que nós estamos sendo instruídos através daquilo que Ele quer para nós, através da Bíblia, a sua palavra. Meu irmão, a gente precisa realmente crer no Senhor e olhar para a nossa vida e fazer uma autoanálise em relação à nossa fé. E eu queria que você pensasse, se Jesus estivesse do seu lado agora e perguntasse para você, onde está a sua fé? O que você responderia para ele? Como você poderia mostrar, como você poderia exemplificar para Jesus o tamanho, a qualidade, o valor da sua fé? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa falar no seu coração também sobre essas qualidades, essa força que nós devemos ter, essa confiança que nós devemos ter no Senhor Deus em meio a essa pandemia, em meio a toda essa insegurança que nós estamos vivendo. Como nós temos vivido, como nós temos reagido em meio a essas lutas todas com a nossa fé, com aquilo que Deus tem nos dado. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, que um dia nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado, ó Deus, a fé em nosso coração, ó Deus, mas também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a exercitá-la, ó Pai, a aumentá-la, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, através das lutas, das provas, ó Pai, através das dificuldades que passamos, a mostrar, ó Deus, a qualidade da fé que nós temos, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, sondar o nosso coração e nos ajudar, ó Deus, a olharmos o nosso coração, ó Pai, e percebermos, ó Deus, onde nossa fé, ó Deus, tem fraquejado, Pai, onde a nossa confiança no Senhor tem falhado, Pai, e ajudar-nos, ó Deus, a mudar, ó Pai, a colocá-la de uma perspectiva correta, Senhor, e entendê-lo, ó Deus, para que nós possamos confiar mais e mais no Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, obrigado, ó Pai, pela misericórdia, ó Deus, que temos, ó Deus, de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada, ó Deus, tem fugido, ó Pai, ao teu controle, que nada, ó Pai, vai fugir, ó Deus, daquilo da tua vontade, ó Deus, que é revelado, ó Pai, no mundo todo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, ó Deus, e a buscá-lo, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos e pedimos, ó Deus, fica conosco, ó Deus. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.